alguns limites e potencialidades da atuação do psicólogo, é importante, acho que primeiramente destacar que os limites e as potencialidades são coexistentes e que eles são relacionados entre si. E é importante também a gente refletir sobre a representação social do profissional psicólogo. Essa representação social tem tantos aspectos limitadores quanto também de potenciais da atuação do psicólogo. Tem toda uma expectativa da sociedade frente à nossa atuação, frente ao nosso conhecer, frente ao nosso suposto saber. Então, também temos que refletir na questão dos limites, até onde realmente isso procede, até onde a gente pode intervir cientificamente, de maneira adequada, para tentar sempre promover e estimular o potencial de cada situação. É importante frisar também que a atuação do psicólogo, ela não é estática, ela é cinética. Ela vai, com o passar do tempo, ela vai se modificando. Então é importante a gente aprimorar a leitura do meio, das contingências ou da realidade, de cada realidade. Para fazer isso, é muito importante também ter o autoconhecimento. Então, a gente se perceber, nos discriminarmos a si mesmos e também, num exemplo de uma atuação clínica, não necessariamente a gente ter uma suposta resposta num processo psicoterápico vai ser suficiente. A gente tem que aprender a ver o ritmo da pessoa, do cliente, do paciente. Não adianta necessariamente a gente ter uma resposta, mas sim respeitar os limites e potenciais do paciente. Para a gente fazer isso, é imprescindível que a gente se autoconheça. Outra coisa bem importante também, justamente pelas fronteiras não serem estáticas, é a gente procurar estimular o potencial de abrir novas frentes de atuação da psicologia. Tem algumas áreas emergentes, a psicologia, como o pensamento psicológico, ele é praticamente inerente à espécie humana, mas a psicologia didatizada mesmo, como ciência, como profissão, ela é muito recente. Então ela ainda está, digamos, em termos assim de ciência, ela ainda é muito nova. Então tem bastante para a gente realmente poder desenvolver essas potencialidades. Uma questão bem interessante assim de saber até onde que seria a nossa área de atuação. A psicologia é importante que a gente saiba exatamente o nosso espaço frente interdisciplinar, multidisciplinar frente a outras áreas, justamente porque o que a gente pode intervir em diferentes conhecimentos de outras áreas e o que a gente não pode. A gente não pode necessariamente tapar buraco de outras áreas, como muitas vezes há uma expectativa realmente de que a gente faça isso, mas também a gente pode e deve realmente estimular o conhecimento para tentar promover a melhoria dentro daquilo que a gente tem essa possibilidade, esse potencial. Então, achei muito pertinente quando a professora fez uma síntese bastante pertinente daquilo que foi discutido, que quando a gente identifica os limites, aí sim a gente pode desenvolver melhores potenciais. Então, é uma relação interdependente, diria, entre essa relação dos limites e potencialidades. A ética em si mesmo, ela é algo que pode limitar a nossa atuação, como é algo também que pode potencializar. Até onde realmente que a gente percebe comportamentos no meio que seriam éticos ou não éticos e o que a gente poderia fazer frente a eles. Utilizar o conselho regional, saber realmente quando que a gente pode intervir e quando que a gente não pode intervir dentro de uma ótica ética. E para isso, realmente o mínimo que a gente pode fazer é conhecer o código de ética profissional do psicólogo que a gente recebeu. Não tem desculpa, exatamente. E bem pertinente também foi outro apontamento na nossa reunião, de que a gente pode fazer uma dedução de onde tiver ser humano, terão fenômenos psicológicos. Então, ou seja, onde tem ser humano, existe um potencial de atuação da psicologia. Então, isso é bem importante, me deixa até um pouco assustado pela gama assim, de potencial que a gente tem. Mas é importante realmente que a gente saiba os nossos limites para poder desenvolver os nossos potenciais. Então, acho que essa é uma afirmação que pode seguir conosco, independente da nossa área de atuação, independente da nossa linha teórica. Só para finalizar, então, a questão quanto às linhas teóricas, é um pouco delicado até falar sobre isso mesmo, porque a gente ainda é meros graduandos. Então, mas a importância de se ter uma base,
uma linha teórica, ter uma formação dentro do... ter estruturado uma base de pensamento para você poder atuar, mas também não ser impermeável a outras linhas. É importante, sim, realmente a gente ter uma referência, ter realmente estudado dentro de uma linha, mas também não necessariamente se fechar a outras possibilidades. Então, esses são alguns dos muitos tópicos, realmente, igual o Michel falou, o Walter contemplou, é muito pouco tempo para a gente conseguir debater realmente tudo isso, mas acho que cada um, dentro do que a gente pode expor, são algumas possibilidades, alguns limites e algumas potencialidades da nossa atuação. Acho que é isso.